O poder não é um espetáculo de exibicionismo para os carentes de atenção, mas uma fortaleza silenciosa construída sobre a retenção estratégica de informação e a gestão implacável da própria imagem. No tabuleiro das interações humanas, a sua transparência não é uma prova de honestidade, mas um atestado de vulnerabilidade biológica que convida os predadores ao abate imediato. Eu só queria ser eu mesmo. Acho que as pessoas deveriam me aceitar como eu sou. Não vejo por que tenho que esconder meus sentimentos ou meus planos. Afinal, quem não deve não teme, e a transparência é a base de qualquer relação de confiança. Essa é a ladainha fúnebre da sua autoridade social. Enquanto você balbucia essas justificativas infantis e escancara as portas da sua mente para qualquer transeunte, o mundo está mapeando as suas rachaduras e preparando a armadilha para a sua próxima queda. A confiança que a sociedade te ensinou a ter na autenticidade é uma fraude sistêmica desenhada para tornar você previsível e, portanto, governável. No mundo real, o mundo dos soberanos, a exposição é um vazamento de capital tático. Se você sangra em público, não espere empatia. Espere que os tubarões sintam o cheiro e iniciem o cerco. A verdade gélida é que você está sendo desrespeitado porque é inofensivo, e você é inofensivo porque é transparente. Bem-vindo ao canal Dupli Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo sobre etiqueta ou boas maneiras para os bem-intencionados que buscam o céu. Este é o seu manual de guerra psicológica sobre as 3 falhas terminais que você comete em público e que destroem a sua soberania antes mesmo de você abrir a boca. Hoje, vamos realizar uma intervenção clínica na sua necessidade de ser visto e compreendido. Vou lhe ensinar a fechar as fendas da sua persona pública e a adotar a inaccessibilidade psíquica que Nicolau Maquiavel considerava essencial para qualquer um que deseje o comando real. Se você busca o aplauso da massa e o conforto do pertencimento, este vídeo definitivamente não é para você. Se você busca a autoridade gélida de quem governa a própria percepção, as portas da fortaleza estão abertas. O diagnóstico da sua imprudência termina aqui, e a sua transmutação em um soberano ilegível começa agora. A sua urgência em se expor nasce de uma falha de programação instalada no núcleo do seu sistema nervoso. A crença de que a validação externa é o oxigênio da sua identidade. Você foi condicionado a acreditar que, se não for visto, você não existe. O sistema moderno utiliza essa carência biológica para mantê-lo em um estado de exibicionismo constante, onde cada plano, cada emoção e cada fraqueza são oferecidos como sacrifício no altar das redes sociais e das conversas de corredor. Na geometria da percepção dos soberanos, o valor de um indivíduo é inversamente proporcional à sua disponibilidade informativa. O servo é barulhento, transparente e onipresente. O soberano é silencioso, opaco e raro. Maquiavel observou com precisão cirúrgica que todos veem o que você parece, mas poucos sentem o que você realmente é. No momento em que você remove o mistério, você remove o medo e o respeito que a incerteza provoca nos outros. Você se torna um livro lido, e livros lidos são descartados ou colocados na prateleira da irrelevância. Para ser inatacável, você deve aprender a habitar o vácuo e a tratar a sua vida pública como uma operação de inteligência militar. Lei 01. Nunca revele o seu próximo passo. A lei da execução silenciosa. A primeira lei da soberania pública é a interdição total sobre as suas intenções futuras. Nunca revele o seu próximo passo. A maior droga do mundo moderno não é química, é a validação imediata. O hit de dopamina mais rápido vem de anunciar um grande plano antes mesmo de mover um único músculo para executá-lo. Vou abrir um negócio, vou mudar minha dieta, vou sair deste relacionamento. Ao falar, você libera a válvula de pressão que deveria alimentar o motor da ação. O seu cérebro, em sua preguiça biológica,
recebe o crédito pelo esforço sem ter enfrentado a resistência da realidade. Maquiavel conhecia o erro fatal aqui. Quando você revela suas intenções, você entrega o mapa da sua mina de ouro para quem só tem picaretas e inveja. Você alerta a competição e convida à sabotagem, muitas vezes daqueles que você chama de aliados, mas que secretamente temem a sua ascensão. O soberano move-se em silêncio absoluto, instituindo um vácuo emocional ao redor de seus objetivos. Deixe que os seus resultados façam o barulho. Existe um poder aterrorizante na pessoa que desaparece do radar por 6 meses e reemerge com uma nova estrutura, uma nova força e uma realidade consolidada. Sem anúncios, sem contagem regressiva, apenas execução cirúrgica. Quando você comunica seus planos, você está, no fundo, pedindo permissão ao bando. Você quer que o rebanho balance a cabeça e diga, sim, isso é bom. O soberano não pede permissão, ele emite decretos através de fatos consumados. O mistério do seu potencial é o seu maior ativo tático. Não o desperdice por um aplauso medíocre em um jantar ou por curtidas de pessoas que, na verdade, estão apenas monitorando o seu progresso para garantir que você não vá longe demais. Considere o exemplo prático moderno do ambiente corporativo. O profissional medíocre recebe uma proposta de emprego e, antes de assinar o contrato, começa a ventilar a notícia no escritório para ganhar moral. O resultado é que ele não ganha alavancagem, ele ganha um alvo nas costas. Seus superiores iniciam uma demissão preventiva e seus colegas começam a sabotar seus projetos finais. O estrategista maquiavélico, por outro lado, mantém a rotina impecável. Ele trabalha com a mesma intensidade até o último minuto. Ele desaparece em uma sexta-feira e reemerge na segunda-feira em uma posição superior, deixando seus antigos rivais em um estado de choque e confusão. O silêncio protegeu a sua transição. A surpresa é o multiplicador de força mais potente da natureza humana. Se você retira a surpresa, você retira a sua vantagem injusta. Mantenha a boca fechada até que o checkmate seja irrefutável e a reação do inimigo seja impossível. Além disso, a revelação prematura de planos ativa o que a psicologia chama de efeito Zeigarnik, de forma invertida. Quando você guarda um segredo, a tensão mental para realizá-lo aumenta. Essa tensão é o combustível da disciplina. No momento em que você conta o plano, a tensão é liberada. Você se sente satisfeito, sua mente relaxa e a execução torna-se um fardo pesado em vez de uma missão vital. O soberano entende que a palavra é o inimigo da obra. Se você quer construir um império, construa-o no escuro. Deixe que o mundo veja apenas o monumento finalizado, nunca os andaimes ou as rachaduras no processo. A inacessibilidade informativa é o que transforma um homem comum em uma lenda urbana de competência e mistério. Lei 02. Nunca reclame ou busque simpatia. O protocolo da dignidade gélida. A segunda lei deste protocolo exige que você nunca reclame ou busque simpatia em público. Reclamar é a confissão pública de que você perdeu o controle da sua geometria da percepção e que as circunstâncias são maiores do que a sua vontade soberana. É a fraqueza humana mais comum e a que gera o descarte mais rápido na hierarquia do poder real. Escute com atenção clínica. Ninguém se importa com os seus problemas. E os poucos que parecem se importar, na maioria das vezes, sentem um prazer subconsciente com o seu sofrimento, pois ele atua como um anestésico para a própria mediocridade deles. Quando você reclama em público sobre o cansaço, sobre o chefe, sobre a economia ou sobre a sua sorte, você está sinalizando que é uma vítima das circunstâncias, uma folha seca sendo soprada pelo vento da fortuna. Você está implorando por uma piedade que, no bioma social, é apenas o degrau anterior ao desprezo absoluto. Líderes e estrategistas não reclamam, eles alteram a realidade ou suportam o peso em silêncio até que possam esmagá-lo. Não há terceira via. Ao carregar seus problemas como um manto pesado e visível, você se torna um vampiro de energia e um ponto de baixa voltagem tática. As pessoas são naturalmente repelidas pela miséria
e atraídas pela vitalidade e pelo sucesso. Se a sua vida está em chamas, sua face pública deve ser gélida e inabalável. Isso é o que Maquiavel e os estrategistas renascentistas chamavam de espresatura, a arte de fazer o difícil parecer sem esforço. Se você está sofrendo, sofra com majestade. Existe um respeito reverencial dado ao homem que carrega um fardo insuportável, sem tremer a voz e sem emitir um único grito de socorro. Imagine um cenário de crise em uma empresa. O gestor que corre pelos corredores reclamando do estresse e da falta de recursos perde a autoridade no primeiro minuto. Ele comunica pânico. A equipe para de respeitá-lo e começa a procurar rotas de fuga. Agora, imagine o gestor que, diante do colapso iminente, mantém a voz baixa, o olhar fixo e o rosto ilegível. Ele não reclama da falta de apoio, ele dita a próxima ação. Quando lhe perguntam como estão as coisas, o seu único comando verbal deve ser avançando. Essa dignidade gélida cria uma alucinação de controle que acalma os aliados e aterroriza os inimigos. O desabafo é um vazamento de poder. O silêncio sobre a dor é a fundação da autoridade inatacável. A busca por simpatia é um sinal de submissão biológica. Quando você busca o coitadismo, você está pedindo para ser protegido pelo bando. Mas no topo da hierarquia, não há bando para te proteger. Há apenas competidores observando sua fraqueza. Ao integrar a sua sombra, você aceita que a dor é um dado técnico da existência, não um motivo para a performance social. O soberano habita o seu próprio vácuo emocional. Ele processa a perda, o luto e o fracasso no isolamento do seu laboratório interno. Quando ele reemerge, ele está purificado. O mundo não precisa saber das suas cicatrizes. O mundo precisa sentir o peso da sua presença. A inacessibilidade psíquica nasce do momento em que você decide que a sua dor é uma propriedade privada, inalcançável, para o olhar vulgar da massa. Lei 03. Nunca perca o temperamento, o vácuo da reatividade. A terceira lei é o vácuo da reatividade. Nunca perca o seu temperamento diante de testemunhas. A raiva é uma emoção de baixo custo. A agressividade é uma ferramenta de alto nível. Há uma distinção cirúrgica entre as duas que o servo nunca compreende. Quando você perde a calma em público, grita com um subordinado, perde o controle no trânsito ou reage impulsivamente a uma provocação em uma reunião, você está gritando para o mundo que o seu sistema nervoso é fácil de sequestrar. Se um estranho consegue transformar você em uma criança histérica, apenas com uma frase ou um gesto, você não é livre. Você é um escravo dos impulsos alheios. Maquiavel aconselhava que o príncipe deve ser temido, sim, mas nunca odiado ou desprezado. E nada gera desprezo mais rápido do que a falta de autodomínio emocional. Um homem que não governa a própria biologia nunca governará um império, nem mesmo um pequeno território social. Quando você explode, você revela os seus gatilhos. Você entrega aos seus inimigos a lista exata de quais botões eles devem apertar para desmantelar a sua autoridade e fazer você parecer instável. O soberano cultiva o olhar de gelo e a pausa letal. Imagine o poder de um superior que, diante de um erro grave ou de um desrespeito, não grita, mas mergulha em um silêncio absoluto e mortal, mantendo o contato visual até que o outro comece a suar. O gritador é um palhaço de circo. O silencioso é um predador de topo. Domine o seu sistema nervoso ou prepare-se para ser o brinquedo de quem sabe manipulá-lo. O momento em que você sente o fogo da raiva subir pelo pescoço é o momento exato de congelar. Não fale. Não haja. Institua o vácuo emocional e deixe o oponente se perder na própria histeria enquanto você permanece imóvel como uma estátua de mármore. A calma letal é a prova definitiva de que você habita um plano de realidade superior ao conflito. Maquiavel entendia que a agressividade deve ser uma escolha estratégica, nunca um espasmo emocional. Se você precisa punir, faça-o com a frieza de um carrasco executando uma sentença, não com a fúria de um animal ferido. A raiva nubla a visão tática, a calma a afia. Quando você é provocado e não reage,
Você sequestra o enquadramento da situação. O agressor fica exposto em sua própria baixeza, enquanto você se eleva através da sua inabalabilidade. Na modernidade, essa lei aplica-se com força total às discussões digitais e aos conflitos de escritório. O indivíduo que responde a um insulto com um textão cheio de ódio já perdeu a soberania. Ele provou que o outro tem o poder de alterar a sua química cerebral. O soberano visualiza a ofensa, processa o dado como ruído estatístico e continua a sua marcha. Se a retaliação for necessária, ela será feita de forma silenciosa, indireta e devastadora, meses depois, quando o oponente já esqueceu que te ofendeu. A vingança é um prato que se serve no vácuo. Nunca permita que o mundo veja o seu suor ou a sua fúria. Mantenha a sua face pública como um espelho gélido que reflete apenas a inadequação de quem tenta te desestabilizar. A transmutação, do performaer ao soberano ilegível. Chegamos ao ponto de não retorno desta intervenção clínica. Para que Maquiavel deixe de ser uma teoria distante e passe a habitar a sua biologia, você deve realizar agora o assassinato ritual da sua antiga identidade de performer social. O servo é aquele que precisa de atenção constante, que dança para o aplauso alheio, que explica exaustivamente suas intenções e que busca simpatia para aliviar o peso da sua própria existência medíocre. O servo é transparente e por isso é totalmente descartável. O soberano é aquele que habita o próprio centro de gravidade. Ele não busca o olhar dos outros. Os outros são puxados para a órbita dele pelo peso da sua presença tática e pela densidade do seu silêncio inabalável. A transmutação ocorre quando você percebe que o isolamento que essas três leis provocam não é solidão, mas soberania absoluta. Sim, as pessoas vão se afastar. Os parasitas que se alimentavam da sua prestatividade, os invejosos que se sentiam seguros com a sua transparência e os manipuladores que usavam as suas reações como controle remoto desaparecerão. O sistema tentará puxá-lo de volta através da culpa, chamando-o de frio, arrogante ou estranho. Entenda esses rótulos como o recibo do seu sucesso tático. O soberano não busca ser gostado pelo rebanho, ele busca ser inalcançável por ele. A partir de hoje, você não sai de casa para ser aceito. Você sai para dominar a percepção do ambiente através da economia rigorosa da sua própria imagem. Você agora entende que o poder real reside no que você retém, não no que você exibe. O seu silêncio é a sua arma de destruição em massa contra o ego alheio. A sua inacessibilidade é o seu trono. A sua ilegibilidade é o seu escudo. O tempo de ser um livro aberto para os analfabetos sociais acabou. Você é o arquiteto da sua própria névoa. Deixe que eles especulem, deixe que eles temam, deixe que eles se curvem diante da força que eles não conseguem mapear. A sua nova identidade não aceita mais o papel de vítima das circunstâncias. Você é o mestre do vácuo emocional, o arquiteto da geometria da percepção e o detentor da soberania absoluta. A jornada rumo à inabalabilidade exige que você aprenda a amar o deserto da sua própria autonomia. Você deve soltar as âncoras da aprovação social e aceitar que a sua virtude é a sua única aliada confiável no tabuleiro da vida. Maquiavel escreveu suas obras mais profundas no exílio, na solidão e sob a sombra constante da traição, e foi exatamente ali que ele encontrou a clareza para entender as engrenagens brutas que movem o mundo. A partir de hoje, você não entra em uma sala para ser notado ou para buscar um lugar à mesa. Você entra para ser o ponto fixo ao redor do qual todas as outras variáveis orbitam. De hoje em diante, o seu olhar é um veredito. O seu silêncio é uma sentença e a sua ação é um fato consumado. Se você chegou até aqui e sentiu o soco no estômago da verdade efetiva, o seu processo de desprogramação já ultrapassou o horizonte de eventos. Você compreende agora que a soberania é um caminho solitário, íngreme e silencioso, mas é o único caminho que não termina em uma coleira. Se você está pronto para selar este compromisso